Salve, salve, galerinha! Que saudade, hein? Semana passada eu não consegui gravar, mas tava morrendo de saudade de gravar um vídeo aqui pra vocês, porque, cara, me abençoa muito e eu creio que abençoa muito vocês também. Então hoje eu vou falar sobre o Deus de pertinho que vê, né, além do que os nossos olhos podem ver. Aquele que pensa além do que nossos pensamentos podem pensar. Aquele que enxerga muito além do que a gente pode enxergar. Nós somos muito limitados, mas Deus, cara, Ele é tremendo. Ainda mais quando Ele tá bem de pertinho cuidando de nós. E antes de eu contar a minha experiência pessoal, eu quero deixar até uma promessa aqui, tá? Semana que vem vai ter câmera, tá? Vou correr aí pra comprar uma câmera, porque eu sei que faz diferença e é muito importante ver a reação, tá? Então, tenho esse canal como um compromisso meu e meu com vocês, né? E semana que vem vou fazer de tudo pra estar aí com uma câmera, mais tardar daqui a 2 semanas. Mas bora lá pro que interessa. Isaías 55, 8, 9 diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, disse Deus falando. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O Deus de pertinho declara. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E agora eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, que está ardendo dentro de mim. Aconteceu uma situação no qual eu creio que eu estou certo. Conversei com uma pessoa, né, no qual ela também crê que eu estava certo. Mas diante de tudo eu fui buscar ajuda, né? Ajuda de pessoas experientes. Particularmente como a gente aprendeu semana passada, no último vídeo que eu gravei. Pelo povo não ser um povo, o povo que atravessou o Egito, não ser um povo que ouvia Deus, Deus não era um Deus de perto. Já Deus era um Deus de perto de Moisés, porque ele ouvia a voz de Deus. Então eu aprendi desde cedo com meus líderes que é bom você procurar ajuda sempre que você não tiver certeza de algo. Quando eu quero falar sobre lado profissional, eu busco minha irmã. Quando eu quero ter alguém para desabafar, eu busco minha mãe. Às vezes meu pai também, dependendo do assunto, né? E quando é questões espirituais ou sentimentais, eu costumo procurar minha liderança. E eu passei por uma situação no qual um pouco desagradável, que como eu disse, eu acho que eu tenho razão. E conversando com uma outra pessoa de confiança minha que está envolvida também, ela também acha que eu até tenho razão nessa situação. Foi apenas um mal entendido. Eu fui procurar ajuda para saber como me comportar diante daquela situação. E eu procurei a ajuda do apóstolo da minha igreja. E cara, como é interessante a palavra que Deus deu para mim através da vida dele. Eu, todo cheio da minha razão, todo cheio da minha vontade, se eu tivesse agido, eu ia agir de uma maneira totalmente diferente. Mas a palavra que veio totalmente diferente daquilo que eu pensava, daquilo que eu queria agir. Aí, nesse momento, eu tive uma experiência, cara. Aconteceram 2 coisas enquanto eu ouvia o apóstolo falando pra mim e me aconselhando. Eu via, primeiro de tudo, né, o cuidado de Deus comigo. Eu me emocionei na hora, mas eu me contive ali. Mas quando eu cheguei em casa, eu me desabei. Porque eu tive 2 sentimentos naquele momento. A palavra, como ela mesma diz, que é uma palavra, é uma faca de 2 gumes. É uma espada de 2 gumes. Porque ela nos corta no meio. E quando eu vi que eu tinha que fazer algo totalmente contrário do que eu imaginava, cara, a minha alma se cortou totalmente no meio. Mas totalmente. Era realmente, eu senti como se fosse uma faca me cortando. Porque eu não queria, né? E até agora eu não quero fazer aquilo que Deus falou para eu fazer através do apóstolo. Mas em contrapartida, o Espírito se alegrou, porque eu vi o cuidado de Deus com minha vida. E eu, na oportunidade que tiver,
eu vou fazer aquilo que Deus falou para eu fazer. E eu trago esse pensamento para vocês. Eu não quero aqui me vangloriar, sabe? Eu quero trazer a realidade para vocês. Quando não tá bom, eu vou falar que não tá bom. Quando eu sentir dor, eu vou falar que eu sinto dor. Quando eu chorar, eu vou falar que eu chorar, assim como eu chorei nessas situações. Mas eu quero trazer a realidade da palavra para vocês. Deus vai, às vezes, confrontar as nossas vontades. Ele vai confrontar os nossos sonhos. E qual vai ser a nossa reação? Será que nós seremos filhos mimados? Que quando Deus nos confronta, a gente corre? Se afasta dele? Ou a gente se rende? Ou a gente aceita esses pensamentos lá do alto, onde ele vive? Ou a gente reconhece que ele é maior do que a gente e se submete à palavra dele? Ou a gente reconhece que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, e se rende? E se rende? Cara, eu tive essa experiência essa semana toda. Antes de dormir, o Espírito me falava: se rende, se rende. E eu passei a semana passada toda, antes de dormir, eu me ajoelhava e falava: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo aos seus pensamentos que são mais altos que o meu. Eu me rendo aos seus caminhos que são mais altos que o meu. Eu me rendo a essa palavra que me machuca. A essa palavra que causa dor em mim, mas que me traz frutos saborosos. Porque eu enxergava de uma maneira, mas através dessa palavra que o Senhor me deu, me fez enxergar bem mais. Então, Senhor, nós nos rendemos nesse momento. Nós rendemos, Senhor, todas essas pessoas que estão ouvindo, que nós possamos se render a Ti e reconhecer que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Reconhecer que o Senhor está além do que nós somos limitados, mas o Senhor, Pai, está além. Então, nos momentos de circunstâncias contrárias àquilo que nós imaginamos, que nós pensamos, nós vamos se render a Ti, reconhecer a Sua grandiosidade, que entre nós flua amor, flua adoração ao invés de murmuração. Que nós possamos, Pai, estar pertinho de Você e aceitar as Tuas palavras, aceitar os Teus conselhos nas nossas vidas, mesmo que nos doa, mesmo que vá contra nossos próprios pensamentos, Senhor. Nós queremos, Pai, o Senhor pertinho de nós. Eu me rendo, nós nos rendemos. Amém, irmãos? E para finalizar, eu vou mandar essa música para vocês, porque ela diz exatamente sobre isso. Sobre nós nos rendemos a esse Deus. Tamo junto e até a próxima.